Boa tarde, pessoal. Bem-vindos. Vamos a mais uma série Cuidando da Fáscia com a liberação, com a autoliberação miofascial. E hoje a gente vai falar sobre a linha espiral e quem vai conduzir a live será a Bárbara Mugin, que já chegou aí, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre essa linha e depois a gente vai mostrar na prática. Você é modelo da Bá, né? E a gente vai mostrar na prática como liberar essa linha que parece ser tão complexa, né? A gente vem estudando lá na comunidade da Face essa linha já há algum tempo e agora vamos então aprender com a Bárbara como usar a autoliberação para trabalhar especificamente nas alterações estruturais e nas dores, né, que podem pertencer a essa linha. Então eu vou chamar a Bá para começarmos a nossa live. Bem-vindos a todos, finalmente ao vivo. Gente, eu tenho estado um pouco fora, né, das lives, porque eu estou conduzindo, terminou agora segunda-feira, uma série de aulões ali dentro da comunidade da Telegram, que são aulas exclusivas só para quem está lá dentro, né, com o tema avaliação postural nos trilhos anatômicos. Então, eu tenho me dedicado... Oi, Bá! Oi, obrigada. Oi, galera. Prazer estar aqui de novo, juntamente com a Andréia, com todos vocês, para falar um pouquinho mais sobre a autoliberação nos trilhos anatômicos. Sim. Então, vamos para mais um dia aí de trocas, né? E falando sobre os trilhos anatômicos, na semana passada, quem não nos acompanhou, a gente falou sobre a linha superficial posterior e hoje nós vamos dar ênfase na linha espiral, a tão temida linha espiral, né, Andréia? Ai, fantasminha! A parasita, um aluno me disse, essa parasita espiral. E geralmente a linha espiral, né, quando ela está com alguns problemas, alguns desequilíbrios, ela acaba afetando nas outras linhas também, né? Então, eu acho que o pessoal se assusta um pouquinho pela complexidade dela. Mas depois eles vão ver hoje que é muito simples liberar essa linha. E na verdade a gente vai se dando conta, isso foi uma coisa que eu levei um tempo para me dar conta, né? É que pertence a essa linha componentes da linha superficial anterior, da linha superficial posterior, Sim. da linha lateral. E aí, quando a gente chega no ponto de trabalhar a espiral, muitos componentes dela já foram trabalhados quando a gente estava focando em outras linhas. E isso vai tornando o processo mais simples, né? Sim. E aí, Andréia, vamos dar uma passadinha breve, assim, para quem não nos acompanhou na semana passada? Vamos. Quem é que estava presente aí? Levanta a mão para nós, para a gente saber se já estão por dentro. Tem gente dando beijos aqui. Tem gente da Argentina! Olha, tu está olha aí, mandando beijo. Isso aí, obrigada, gente. Beijo. Boa tarde para vocês aí na Argentina. Isso aí, que legal que vocês estão acompanhando. No comecinho da live a gente tem que dar um hello para todo mundo, né, que está nos acompanhando, mandar beijo, agradecer a presença de todos vocês. E a gente vai conduzir hoje de um jeito um pouco diferente, né, Bá, para poder melhorar a qualidade da tela aí. A gente vai tirar os comentários um pouquinho, né, quando a gente estiver mostrando os exercícios e responder as perguntas mais para o final, né, para a gente conseguir abranger tudo que a gente gostaria, ou pelo menos grande parte do que a gente gostaria de falar hoje, que é sempre bastante coisa, né? Então a gente não quer desse jeito. Isso, a gente não quer se tornar repetitiva, mas também não quer deixar ninguém sem informação, porque algumas pessoas não nos acompanharam na sexta-feira da semana passada, que a gente fez a live. Nessa semana nós estamos fazendo hoje, retrasada, por tanto tempo. Então, nós passamos de sexta-feira para hoje, né, para terça. Então, tentar deixar as pessoas o mais informadas possível do que a gente está fazendo e como a gente está conduzindo, para que todos possam nos acompanhar e ter um aproveitamento e ter troca com a gente também, né, que é super importante.
mas a gente quer deixar mais prático hoje, ressaltar alguns pontos que são importantes, né? E depois, se alguém tiver dúvidas, façam as perguntas que a gente vai ter maior prazer aí em trocar com vocês, né? O que a gente vivencia, o que a gente vem estudando, e até o pessoal da comunidade da Fácia, né? Que se faz presente aí nas nossas lives, que também contribuam com os seus conhecimentos e as suas práticas, né, Andréia? Exatamente. E hoje eu gostaria de pedir para quem está presente que escreva ali para a gente se é profissional da área da saúde ou se é paciente. Isso para a gente é bem importante, tá? Por dois fatores. A gente vai usar uma linguagem intermediária, a gente combinou isso, porque a gente sabe que tem muitos pacientes nossos, inclusive alunos da Bárbara, que, né, precisam agora dessa informação também para poderem praticar. Né? E até mesmo quem não é nosso cliente, paciente e aluno pode se beneficiar disso. Então, a gente vai falar de uma forma, né, que a gente possa abranger os dois públicos da melhor forma possível. Então, né, compreendam que a gente entende a complexidade, mas em alguns momentos a gente vai procurar falar de uma forma simples também, né, para poder alcançar todo mundo que está nos assistindo. Mas tem bastante gente que é da área da saúde, né? Então vão escrevendo que depois a gente vai conseguindo ler, né? E ir alinhando isso, ajustando isso para trazer a linguagem cada vez mais específica para quem está vindo assistir a live. Beleza, continuem falando aí, tá, pessoal? Vamos começar então? Então tá, né? Falando sobre a autoliberação. Então, a autoliberação vem nos auxiliar para tratar essas aderências faciais, né? Possibilitando, melhorando, né, a nossa ADM, a nossa flexibilidade, tirando dores, tensões, desconfortos, né? Muitas vezes preparando as pessoas para a atividade física, né, podendo ser usada num pré-exercício ou depois de uma recuperação de um exercício, num pós-exercício, trazendo muitos benefícios e auxiliando também os profissionais, né, da área a dar como homework, né, fazer com que as pessoas tenham esse hábito de se autoliberar para ter esse autocuidado com o seu próprio corpo, né, fazer isso uma atividade de vida diária. Se não diária, no mínimo 2 a 3 vezes por semana, né, Andréia? Sim, exatamente. E então a gente vem trabalhar. Pode falar. Uma questão que eu acho importante, né, a gente comentar aqui, já que tem muito profissional da área da saúde, eu já vi aqui, né, a gente comentar a importância de também na autoliberação miofascial, a gente desenvolver uma estratégia integral, né, e seguindo os trilhos anatômicos como os mapas que vão nos guiar nessa estratégia. Com certeza. Porque os ganhos são maiores quando a gente trabalha dessa forma. Porque, por exemplo, se o paciente tem um geno valgo, né, e eu preciso dar ênfase em liberar a linha lateral, né, eu vou olhar e compreender onde eu preciso dar ênfase na autoliberação com ele. Né? Ao invés de ficar, por exemplo, liberando adutor, eu vou dar foco em liberar trato iliotibial, tensor da face lata, os componentes da linha lateral, por exemplo, nesse paciente ou aluno. E eu vejo que os trilhos anatômicos, eles nos trazem, assim, realmente um mapa, né, para nos guiar nessas estratégias. E os resultados, eu acredito que tu perceba isso também. Quando a gente usa esses mapas, eles vão muito além de só aliviar aquele pontinho que dói, né? E a gente consegue trabalhar até mesmo a nível estrutural com o paciente, agindo já em outras regiões que possam estar contribuindo para aquela dor estar hoje naquele local em que está. E muitas vezes a gente se depara com as pessoas falando, mas eu já conheço a autoliberação, eu faço inclusive no meu corpo. Aí às vezes vai conversar com a pessoa, tá, mas essa dor, ela ainda continua, tu sempre faz no mesmo lugar, sempre faz da mesma forma, é o que acaba acontecendo, né, Andréia? As pessoas costumam fazer sempre as mesmas autoliberações, né? Sempre os mesmos movimentos, nos mesmos lugares. Então, aquela dor, aquele incômodo,
vai voltar a se manifestar novamente no corpo. Por quê? Porque a gente já sabe que quando a gente está trabalhando com os trilhos anatômicos, geralmente onde dói não é o ladrão, como a gente fala, né? Então, geralmente o local da dor não quer dizer que esteja o problema. Então, nós temos que tratar as linhas para poder sanar aquele desconforto, né? E aquelas dores. Então, por isso, a gente vem trabalhando dentro dos trilhos anatômicos e vendo que existe uma melhora, né, e uma cura nesse processo. Porque o trabalho de liberação miofascial é isso, é para tratar o paciente, né? E a autoliberação vem junto num processo de homework, né, e de autoconhecimento do seu próprio corpo, e ele vai aprender, o profissional vai ter a oportunidade de, dentro dessa avaliação corporal, dessa avaliação funcional, descobrir quais os trilhos mais indicados para esse paciente trabalhar. E também deixar ele pronto para um próximo atendimento, deixando, né, esses tecidos muito mais acessíveis para um próximo atendimento, né, Andréia? Então, acho que já é um caminho hoje trabalhar a autoliberação nos trilhos anatômicos. Vai dar uma luz aí no fim do túnel para o pessoal, às vezes, que não consegue compreender o porquê da gente estar explicando isso aí, né? O porquê usamos os trilhos anatômicos, né? Tem tudo um porquê disso. Sempre tem um porquê, né? Quando a gente começa a buscar as causas, a gente entra na fase dos porquês. E eu vi, né? Eu tinha essa questão, assim, durante muito tempo. E a Cláudia Muraguchi da Kaizen tá aí presente. Muito eu conversei com ela, né? Eu disse, meu Deus, eu queria entender essas correlações todas que tem no corpo, né? O que tem a ver o glúteo com o grande dorsal, por exemplo, né? De que forma que o meu pé interfere lá nos ângulos da pelve? Eu sabia que tinha uma correlação, né? Porque a gente via isso acontecendo na prática, mas eu não conseguia entender como que isso acontecia. Qual era o mapa, né, desse acontecimento, dessa distribuição, dessas correlações no corpo. E aí um dia a Cláudia me falou sobre os trilhos anatômicos, eu já tinha ouvido falar, mas eu não tinha dado a devida atenção naquele momento, né? E aí quando eu resolvi comprar o livro e comecei a estudar, né, foi como se tivesse, eu já falei em vídeo, se aberto um universo para mim de possibilidades diante desse conhecimento. Né? Porque eu vejo assim que nenhum autor descreveu com tanta clareza e simplicidade essas conexões como o Thomas Myers fez, né? Através da descrição dessas 12 linhas. E quem está estudando isso e outros autores, como o Stecco, por exemplo, que identifica outras correlações, né? Provavelmente também experimenta isso. Só que o que acontece? A gente lê tudo isso, né? Daí tu vê aquele mar de conhecimento e a gente sente uma dificuldade no momento de fazer a correlação com a prática clínica, né? E eu tenho, assim como já falei contigo também sobre isso, o quanto é importante a gente estabelecer essas correlações, né? E hoje, mais do que isso, é ajudar os profissionais a fazerem essas correlações também. Né? Porque eu já senti na carne, e tu também já sentiu na tua carne, né? Essa questão de saber que tem o Google, que tem muito conhecimento e a gente não conseguir integrar na nossa prática clínica. E aí tudo isso acaba se perdendo. Né? Então, o objetivo de fazer essa autoliberação nos trilhos anatômicos, né, é de ir trazendo para essa visão mais integral. E mais do que isso, né? E mostrando como tudo isso pode ser utilizado na nossa prática. Sim, e de várias formas, né, André? Eu acho que isso é uma dificuldade, eu acho que todos nós passamos, né? E eu ainda venho descobrindo muitas coisas nesse processo, né? Nesse trabalho dos trilhos anatômicos, da liberação miofascial, dentro dessa integração, porque antes a gente tratava só a dor naquele local, né? Até vir estudar e descobrir que tudo tinha ligação e que
todo o corpo estava correlacionado e que hoje nós temos as emoções e que hoje nós temos a questão da alimentação que influencia no tecido facial, nós temos também o pH do nosso corpo. Então, hoje o ser humano é integrado. E para a gente trabalhar isso, não é fácil. A gente tem que estar sempre com a cabeça trabalhando, se renovando, estudando, porque cada indivíduo ele é único. Então, cada pessoa vai ter uma particularidade. Então, a mesma autoliberação eu posso aplicar para todos, mas as formas como eu vou chegar naquele tecido daquela determinada pessoa vai ser de uma forma para um e de uma forma para outro. Nós estamos buscando um caminho, mas sabemos que cada pessoa tem sua individualidade. Então, através desses trilhos anatômicos, as coisas ficam um pouco mais claras, ficam mais facilitadas, né? A gente consegue ter um caminho para seguir e um tratamento, né, Andréia? Não assim, qualquer dia eu vou trabalhar qual músculo, qual fáscia, qual linha, né? Não saber. Quando a gente faz um plano de tratamento, a gente segue aquela linha estipulada naquele trabalho. E aí, conforme vai dando as alterações, a gente vai fazendo as modificações, né? Eu acho que facilita muito o nosso trabalho. A gente sai daquele papel de somente ficar executando, né? E daquele foco na lesão. E a gente, como profissionais da área da saúde, assume realmente um papel mais proativo na reabilitação desse paciente, né? Nós somos os detetives. Eu me vejo muito assim, querendo saber o porquê do porquê. Aí me vem com aquele diagnóstico, eu tenho hérnia de disco. Tá, mas o que acontece que tu tem essa hérnia de disco? Né? E o que aconteceu antes que tá fragilizando aquele tecido? Até que tu vai chegar num ponto lá bem pequenininho, né? Que geralmente vai ser assim o ponto que realmente tu precisa mexer para modificar todo o padrão daquele corpo ali, né? Porque hoje a hérnia é num segmento e se tu não tiver esse olhar, pode ser em outro segmento daqui mais para frente, daqui mais uns anos, ou uma lesão no ombro, enfim. Então, eu acho importante a gente assumir esse papel e eu venho falando muito sobre a questão dos rótulos, né? Então, parar de aceitar esses rótulos, né? De tendinite do supraespinhoso, hérnia de disco, protusão cervical e tudo isso que a gente está acostumado a lidar e entrar nessa fase dos porquês, né? E usar os trilhos anatômicos para nos ajudar nesse caminho, que é libertador, né? Que nos empodera, que nos deixa seguros daquilo que a gente está fazendo. Sabe que eu queria relatar uma coisa que aconteceu essa semana, que um paciente veio me procurar, que ele fazia atendimento, né, de fisioterapia, e que ele tinha muitas dores, ele tinha quebrado os 2 pés, né, já vem de um processo de anos, e com muito desconforto. Daí ele pediu para fazer um atendimento, né? E eu fui na casa dele, devidamente de máscara, né? Tudo como manda o figurino hoje. E fui tirar fotos, né? Porque para poder fazer a avaliação e saber aonde eu deveria começar a trabalhar. Eu escutei as queixas dele, ele disse, não, mas eu quero hoje liberar o meu pescoço. Ele já veio dizendo que ele queria liberar, o que ele já estava acostumado a fazer, né? Eu falei para ele, olha, eu trabalho de uma forma diferente, sobre os trilhos anatômicos, daí fui explicando para ele que as coisas todas eram interligadas, né? Que o corpo dele era uma coisa só. E que eu estava tirando as fotos justamente para isso, para a gente ter um plano de tratamento, porque senão o que ia acontecer? Eu ia apagar aquele fogo naquele momento e depois, numa outra semana, ele ia vir reclamar das mesmas dores, dos mesmos desconfortos, porque eu não tratei realmente aonde ele estava precisando. Eu falei para ele, olha, hoje eu vou tratar, eu vou te ajudar, vou tentar minimizar esse desconforto que tu está tendo, mas nós vamos primeiramente tirar as fotos e fazer a avaliação para ver onde nós devemos trabalhar. E a partir daí, vamos fazer um plano de tratamento, porque eu quero que tu fique curado, eu quero que tu fique melhor, eu quero que tu tenha um alinhamento melhor. Aí fui explicando aos poucos, ele foi aceitando.
mas é difícil também para as pessoas, né? Porque elas já estão acostumadas com um padrão de atendimento. Sim. E quando eles se deparam com o novo, também eles ficam duvidando, né? Eles ficam pensando, mas o que essa doida tá falando para mim, né? Eu tô com dor no Então, pescoço, não é no pé? Para que tá mexendo no Exatamente. Exatamente isso. Então, por isso, né, nós trabalhamos em cima dos trilhos anatômicos e a gente vem desenvolvendo esse trabalho de autoliberação também, que hoje não dá mais para se falar de fáscias sem se falar em trilhos anatômicos, né, Andréia? Não. Então, acho que está tudo ligado aí. Na minha concepção, não dá. Né? Nem na minha. Cada um vai escolher então, o seu Deus, né? O meu exatamente. Hoje, né, tem muito do Thomas Myers, eu olho para os outros autores, né? Eu já li, né, as correlações que o Stecco faz, o Antônio e a Carla Stecco. Já testei algumas correlações na prática, também funcionaram, mas a forma como o Thomas Myers faz isso me encantou. Né? E isso é importante, a gente passar por uma espécie de encantamento pelo mestre, né? Para nos estimular e me motivar nesse caminho aí. Exatamente. Bom, então hoje nós vamos falar da linha espiral, né, Andréia? Eu vou abrir... ok. Vou abrir as imagens que eu separei, gente, para fazermos... Ih, não ficou bom como eu gostaria. Ficou muito grande isso aqui. Dá para subir um pouquinho explicando? Não, ela não se mexe. Ou diminuir? Não se mexe. Isso aqui eu não consegui testar antes. Isso não ficou bom. Bom, a gente pode explicar isso de duas formas, tá, Bá? Já que eu não consegui abrir... Eu tenho um livro aqui na frente, se tu quiser. Talvez o livro, ou eu posso usar uma borrachinha elástica. Ótimo, né? Excelente. Tu tens aí? Tenho aqui a borrachinha elástica e aí a gente mostra quais são as estruturas que fazem parte através da fita elástica. Tá. E através da fita elástica, acho que era bom também, a gente já vê os padrões de compensação, como que tu vai colocar a fita ali no pé, né, e na direção ali do tibial e do fibular. Acho que dá para a gente já explicar as compensações, os padrões compensatórios, que é das pronações, das supinações, né, do tornozelo, do pé, daí em relação a gente vê as rotações do joelho, da pelvis, pode ser? Pode, então vamos fazer desse jeito. A gente dá uma pincelada. Tá. Tá, a gente vai dando uma pincelada daí. Então vamos lá. Talvez a minha borrachinha que eu tenho aqui seja um pouco curta, tá? Mas vamos fazer o melhor que for possível hoje. É sempre o melhor. A gente dá uma noção. Isso, a gente vai dando uma noção pro pessoal. Isso, tá? Então continua. Se for necessário, um outro momento a gente pode retornar com esse assunto. Vamos passar as linhas e depois se tiver que voltar um outro momento, a gente pode voltar até com outras coisas. Tá, eu vou posicionar lá no chão. E aí, vou me posicionar em pé, né? E quero que tu me diga se vai ficar bom nessa distância. Eu acho que não vai pegar a parte de cima aqui, né? Não, não pega em cima, mas embaixo tá pegando bem. Vai bem onde tá o teu rolo lá. Tá, então vou começar pelo pé. Deixa eu só pegar a fita. A gente vai dar um apanhado geral, né? Porque nós já temos 25 minutos de live e a gente quer fazer a parte prática, que é bem importante. Eu sei que muitos estão ansiosos pela parte prática para poder introduzir nos seus homeworks, né? Ou passar para os seus pacientes, seus clientes, ou até mesmo com quem esteja com desconforto e quem se identifique com isso que a gente vai explicar, que possa usar no seu dia a dia, ok? Então, vamos lá, Andréia. Tá, a minha ideia Nós vamos... que a gente explique ela em duas partes, tá? A gente vai explicar ela do pé até a pelve e depois da pelve até a cabeça, tá? Ok, então vamos lá. Então, Primeiro... O
O que acontece? Não sei se tu quer explicar o que eu explique essa parte. Não, pode explicar, Deia. Tá. A linha espiral, ela liga. Estão me ouvindo bem? Que agora eu tô sem microfone. Sim. Tá me ouvindo? Tá. Dá para escutar bem. Ela vai ligar, tá, os ângulos dos pés aos ângulos da pelve. Dá para ver a pelve aí? Dá para ver um pouquinho. Acho que Agora dá para ver melhor. Vê se não vai ficar baixo. É que não tem como levantar, Deia. Agora melhorou? Não, dá para ver, dá para ver. Dá, vem um pouquinho mais para trás, só. Aí, perfeito. Tá. Então, quem é que faz parte dessa linha no membro inferior, tá? A gente vai ter pela frente aqui, ó, tibial anterior, dá pra ver bem? Dá para ver. Tibial anterior vai se conectar aqui com o trato iliotibial e tensor da face lata, tá? Posteriormente. Sim. Deu? Deu. Tá, essa é a porção anterior dela, indo até a espinha ilíaca antero superior, tá? O que acontece que poucos sabem é que o tibial anterior, ele tem uma ligação lá no arco do pé com o fibular, tá? É como se ele fizesse uma correia lá embaixo do arco do pé, que é isso aqui, ó. Vou me aproximar um pouco. Isso. Te aproxima e explica que isso é bem interessante eles saberem. Aqui eu vou ter o tibial anterior e aqui eu vou ter o fibular longo, tá? O fibular. O que acontece? Eles formam uma correia que vai contribuir para o arco do pé ficar mais elevado ou mais desabado medialmente. Depende de qual desses dois componentes dessa linha, né, estão presos curtos, eles vão interferir diretamente nos ângulos dos pés. Tá? Ficou claro? Então, assim, Andréia, explica se o tibial anterior estiver tenso, se ele estiver preso curto, o que acontece com o pé? Se o tibial anterior está preso curto, ele vai ter contribuir para a elevação do arco plantar. Exatamente isso. E aí, onde é que nós vamos procurar? Onde é que a gente vai procurar fazer a autoliberação aí, Andréia? Nessa região aí onde está puxando. Tibial anterior. Se eu tiver um desabamento medial do arco plantar, quem está puxando o bordo lateral do pé é desta linha o fibular. Não é verdade? Exato. Ele que está puxando e elevando o bordo lateral do pé. Então, eu preciso liberar o fibular. Fibular, exatamente. Ok. E qual a alteração lá em cima que acontece também, Déia? Seguindo essa linha. Tá. O fibular, que eu não falei ainda, tem uma ligação com a posterior com o bíceps femoral, tá? Aí, o que acontece aqui com os ângulos da pelve, né? Se eu tiver a porção anterior presa curta, né, como se esse elástico estivesse puxando a pelve para frente, eu vou ter uma anteroversão da pelve. Se eu tiver a parte posterior presa curta, o bíceps femoral, eu vou ter uma retroversão da pelve, como se esse elástico puxasse a minha pelve para trás. Sim. Tá? Então, é uma linha que interfere tanto nos ângulos dos pés, quanto nos ângulos da pelve. Fez sentido? Então isso aí, isso nós vamos ter de primeiros padrões compensatórios, né? Exatamente. As pronações, supinações, né? E esses deslizamentos da pelve, inclinações, perdão. As inclinações da pelve, tanto para frente como para trás. Isso. Certo?
E agora, vou tentar achar a melhor forma aqui de mostrar para vocês a outra parte. Né? Então, a gente sempre avalia ela da pelve até o pé, ou do pé até a pelve, e depois da pelve até a cabeça, porque é uma linha complexa, né, que vai circulando todo o corpo. Então, o que acontece? Vou ficar de costas um pouquinho, tá? E vou mostrar a linha espiral direita da cabeça até a pelve. Então, ela vai começar pelo esplênio. Tá me vendo bem? Sim, excelente. Vai começar pelo esplênio, tá? E aí ela vai cruzar sobre os processos espinhosos e vai se conectar com romboides. O romboide maior e o romboide menor. Isso, o romboide se conecta com o serrátil, aqui tá no lateral. Sim. O serrátil vai se conectar com o oblíquo externo. E o oblíquo externo vai se conectar com o oblíquo interno. Com o interno. Uhum. Tá? Sim. E aí, a partir disso, ela vai descer, né, da forma como eu mostrei ela nos membros inferiores. Porque Sim. toda ela está conectada. A gente avalia em duas partes, né, mas ela está toda conectada. Então, é uma linha que ela está bastante envolvida. Acho que eu precisava ficar numa posição intermediária. Né, nas rotações da caixa torácica, nas inclinações também pela ação dos oblíquos e também nos deslocamentos. Deslocamentos, exatamente. Quando a caixa torácica está deslocada com relação à pelve. E ela também está envolvida nas alterações da cabeça. Eu posso ter inclinação da cabeça e posso ter também rotação, inclinação e rotação, tá? Ou deslocamento também da cabeça, né, André? Também podemos ter. Ou deslocamento da cabeça também. E além disso, além do tronco, né, das alterações dos pés, da pelvis e do tronco, nós também temos aquelas alterações dos ombros, né? O levantamento dos ombros ou o deslocamento desse ombro para frente. Sim, porque o que acontece? Isso que tu falou é bem importante. Né? Se eu tenho um romboide, um serrátil, né, que está preso curto, ele vai puxar a escápula para frente. Sim. E aí é um padrão muito comum que a gente vê, né, do ombro deslocado para frente, em razão de um serrátil preso curto. O serrátil puxa a escápula, né, ela se afasta do gradil costal e aí o ombro é deslocado anteriormente. E aí é uma questão, né, gente? Porque a gente está muito acostumado a fazer a autoliberação nos romboides. Mas nesse momento, nesse tipo de posição, eu preciso fazer no serrátil. Né? Exatamente. E aí, quantos de nós, né? Eu tô falando por mim que antes de estudar tudo isso e essas correlações, o serrátil eu tinha visto há muito tempo atrás da minha vida e nem dava muita importância para ele. Imagina liberar o serrátil, né? Ou liberar... Antigamente a gente botava assim, bota a bolinha nas costas só, né? Bota a bolinha nas costas. E vamos lá. Então, era assim que eu via, para vocês verem a importância, né? Quando a gente vai conhecendo todas essas conexões, né? E essas distribuições pelo corpo, a gente começa, mas eu acho que então não é ali que eu preciso trabalhar. Eu preciso, né, para mudar a estrutura, liberar serrátil. E a mesma coisa no pé. Eu tenho um pé plano, será que eu preciso liberar ou já está liberado até demais, né? E na verdade eu preciso ativar essa porção aí para ajudar a melhorar a estrutura. Então tem que ter isso foi bom. Isso foi bom de falar, porque às vezes as pessoas não entendem muito desse preso curto, preso longo, né, André? O pessoal que acompanha as lives no YouTube da comunidade, eles estão mais acostumados com essa expressão. Preso curto e preso longo, né? Eu gostaria que tu explicasse só um pouquinho, rapidamente, esse preso curto e esse preso longo, porque às vezes as pessoas não têm noção do que elas têm que liberar e o que elas têm que fortalecer.
Isso. Então, o preso curto nada mais é que um componente miofascial, né, preso em contração concêntrica, né? E o preso longo seria o tecido que está preso em contração excêntrica. Porque pensem comigo, sempre que, né, por exemplo, quando o bíceps se contrai, né, o tríceps precisa se alongar, não é verdade? Então, quando eu tenho uma contração do bíceps, eu vou ter o bíceps preso curto e o tríceps preso longo. Preso longo. Exatamente, isso aí. Ficou Então é claro? bom porque as pessoas, porque é importante que as pessoas saibam, né, sobre essas expressões para eles entenderem o que que a gente está falando, né, Déia? E uma outra coisa importante, quando está preso curto, né, eu vou abordar o tecido de uma maneira, quando está preso longo, eu vou abordar de outra maneira. Por exemplo, Exato. se um bíceps preso curto, né, eu vou querer soltar esse bíceps aqui para levar a estrutura, né, óssea e articular para sua posição neutra. Só que para isso acontecer, eu preciso lá ativar o meu componente que estava preso longo através do movimento, né, através do ganho de força. Precisa haver um despertar dessas estruturas que estão presas longas, né? Exatamente. Nós ficamos. Temos mais alguma coisa ainda para falar, Déia, ou vamos para a nossa parte prática? Acho que agora vamos para a prática. E aí, pessoal, se por acaso a gente demorar um pouquinho mais e cair a live, a gente volta logo em seguida, tá? A gente deixa baixar e subir, melhor dizendo, e daí a gente volta para falar novamente, tá? Deixa eu só ver se temos algumas perguntas. Uma das coisas que eu não comentei, mas que era bom até ressaltar, né? Além desses padrões compensatórios todos, né? Tem uma coisa bem importante que é em relação à nossa marcha, né? Então, a linha espiral, ela vai estabilizar o tronco, as pernas, também está ligada com essa organização da pelvis, né? E vai influenciar também na nossa marcha. Se a gente não tiver uma linha espiral bem estruturada, nós vamos ter comprometimento deste nosso caminhar, né? E aí, provavelmente, nós vamos estar sobrecarregando as estruturas, né? Joelho, pelvis, e aí tudo o resto vai entrando, tronco, e aí vai, né? Mas eu gostaria muito de lembrar isso, que é um movimento simples do nosso dia a dia, e que a gente faz no mínimo 12 horas, né? Tirando 8 horas do nosso sono, o restante hoje está caminhando, está sentando, está levantando. Então isso compromete nessa nossa execução, né? Que é uma execução da nossa vida diária. É um testezinho, tá? Que eu quero mostrar para vocês de avaliação se a linha de espiral ela está comprometida nos membros inferiores, tá, gente? Isso aí é excelente, a gente usa de uma forma muito rápida e prática, que é o seguinte. Tá aí. Eu vou botar no chão que depois a gente já vai para. Pode botar, Déia. Porque agora eu quero que vocês vejam os meus joelhos. Esse movimento é bem importante, gente. É simples esse teste e ele é fundamental. Ele é bem prático de fazer. Ó, eu vou fazer um mini agachamento. Vou pedir para o meu paciente ou aluno fazer um mini agachamento, tá? Agachamento normal. Se tiver comprometimento, percebam. A projeção medial do joelho pode acontecer, tá? Se for o comprometimento de um lado só. Ou, às vezes, acontece do aluno fazer isso aqui, ó. Os dois vão para dentro. Então, isso quer dizer que eu tenho comprometimento das duas linhas, direita e esquerda, nos membros inferiores. Tá? Tranquilo? Podemos? Vamos seguir, então, para o pessoal que está doido para ver uma prática. Vamos à prática agora. Então, olha lá, gente. Tem várias formas de se começar. Eu estou trazendo uma ideia, né? São coisas básicas. Quem já nos assistiu na primeira live sobre o trílio superficial posterior vai ver um ou outro exercício se repetindo, tá?
Mas a autoliberação é isso. A gente vai agregando movimentos, formas de se fazer e às vezes é necessário se repetir algum exercício ou alguma linha acaba se pegando novamente, ok? Então, completamente deitado sobre o rolo, a cabeça tem que estar bem apoiada, né? Os pés... Oi. A gente, como a minha borracha era curta, tá? Não consegui mostrar que do membro inferior a linha ela ascende, né? Sobe através da conexão com o ligamento sacrotuberal, tá? A nível da pelve. E esse ligamento ele se conecta com os eretores da coluna do outro lado onde ela começou. Então, os eretores da coluna também fazem parte dessa linha. Por isso... Sim. Depois, no finalzinho, a gente mostra a foto do livro aqui para o pessoal ter uma ideia, tá? Mas a gente vai falando, vai comentando. Então, a Andréa está deitada justamente por isso. Para nesse posicionamento que ela está, para trabalhar a liberação dos eretores da espinha, o ligamento, vamos começar lá por baixo, o ligamento sacrotuberal, os eretores da espinha e o esplênio da cabeça e do pescoço. Então, tu pode notar que todo o tronco, desde lá do sacro até a cabeça, está apoiada. Então, eu vou começar com movimentos suaves, vou trabalhar com a respiração, pensando em derreter o tronco sobre o rolo, e vou fazer esses movimentos pélvicos devagarinho, como se eu fosse fazer uma báscula anterior e uma báscula posterior. Quem trabalha com o Pilates já tem uma vivência sobre esse movimento. Quem nunca fez, são movimentos suaves, trabalhando-se com a respiração juntamente, e aí vai executando esse movimento de báscula, e cada vez que vier, né, numa próxima báscula anterior, na próxima subida, vai elevar um pouquinho mais o seu tronco. Então, cada vez que desce e sobe, vai aumentando a mobilidade e o contato das espinhas ali, das costas da coluna com o rolo. Então, vai chegando até o posicionamento das escápulas, onde a gente vai estar pegando também os romboides, nesse posicionamento aí que a Andréa está, na parte superior. Aí a gente vai poder elevar os braços e trabalhar mais ainda esse movimento das escápulas aí para soltar esses romboides. Então, ela vai elevar e deprimir de uma forma suave, sem criar pressão com as escápulas no rolo. Então, esses movimentos, eles podem ser tanto para o teto, né, em direção ao teto e descendo. A Andréa pode lançar os braços para trás. Eu posso fazer movimentos juntos de braço e de coluna. Eu vou descendo, massageando a minha coluna e descendo os braços. Isso é uma maneira também de deixar a autoliberação acontecer no movimento. Hoje a gente tem trabalhado muito a autoliberação com movimento articular, tá? Tudo de uma forma suave, usando respiração e tentando ganhar a lubrificação entre as articulações, né? Facilitando esse ganho de ADM. Agora a Andréa vai flexionar os cotovelos e vai elevar os braços lá no teto de novo. Viram que eu posso ter várias formas de trabalhar os braços? Sem rolo tem como fazer, gente. Hoje tem umas bolinhas de tênis que são colocadas numas meinhas e são como uma centopeia. Várias bolinhas atrás da coluna. Você pode ficar deitado nessa centopeia. A Andréa tem, depois a gente vai mostrar. Então, depois desses movimentos de braço, a Andréa vai descer e não, primeiro sente a coluna, Andréa. Aí vocês vão pedir para o paciente, ou vocês mesmos que estão executando, vai ficar deitada para sentir se houve alguma mudança no tecido facial. Ver se sente as suas costas mais soltas, se sente o corpo mais esparramado no chão, ok? Então vocês vão virar de lado. E aí a gente vai para outra etapa aí. Que são a gente vai trabalhar o serrátil anterior, aí vai a soltura desse serrátil. Aí vocês vão colocar. Isso, André, vai ficar ótimo.
Aí vocês vão colocar o rolo embaixo da axila. Vai entrelaçar as mãos atrás da cabeça. Ó, a perna de baixo, ela está fletida para frente. E a perna de trás, ela pode, num primeiro momento... Ótimo, André. A perna de trás, no primeiro momento, ela pode ficar flexionada para trás. Ou ela pode ficar estendida ao lado do corpo. Eu prefiro trabalhar essas posições primeiramente, que exigem um pouquinho mais do alongamento de toda essa linha lateral aí, inclusive dos flexores do quadril. Ok? Quando for fazer o movimento. Então, o André vai começar o movimento para frente. Cuidado as meninas, né, com seio ou prótese mais avantajados, né, para não machucar o seu seio em contato com o rolo. Vai levando para trás, bem devagar, gente. Cuidado com esses posicionamentos de extensão, rotação com extensão, sempre imaginando que está tracionando a sua cabeça pelas mãos para ganhar alongamento axial e não comprimir a sua coluna. Então, faça o movimento para trás até onde for agradável, aonde não causa desconforto à coluna. No momento que ficar uma sensação dolorosa demais, não está sendo agradável. Então, André agora vai usar um movimento de alongamento maior com o braço, levando esse braço para longe. E esse braço pode mudar as direções. Ele pode virar a palma da mão para cima, pode virar a palma da mão para baixo. Tá vendo lá, ó, como a Andrea está fazendo? Vai virando o braço e a mão, fazendo espirais e mandando para longe. E pode fazer insistências, ó. 1, 2, 3, e aí vai circundando, ó. Sempre 3 insistências. E ela pode fazer depois um movimento todo fluido. Pode fazer uma circundução, depois de todas essas insistências, ela pode fazer um círculo completo, ó. Vai lá atrás, pensando em alcançar longe, e pode trazer pela frente. Depois ela pode até, se quiser, fazer um círculo completo, fazendo toda a volta aí do seu braço e completando esse movimento. Ok? Sempre pensando em longe. Quando a gente mandar esse braço para longe, a gente também pensa em mandar a perna que está lá no chão para longe, para ganhar o máximo de amplitude de movimento, ok? Para trás e para longe. Depois a gente vai para os nossos queridos oblíquos internos, né? E a gente vai deitar nessa posição que a André está, só respirando, para deixar o corpo derreter sobre o rolo e ver se o posicionamento está agradável até para as suas costelas. Porque aí a gente vai pegar as costelas flutuantes, né? Então o rolo entra bem entre o quadril e as costelas. Depois dessa respiração, sentiu que a face cedeu, que está mais derretido em cima do rolo, vai começar também com os movimentos. Aí vem arrastando a mão pela frente, vai trazendo devagarinho. Se sentir o desconforto, usa o apoio das mãos para se sustentar em cima desse rolo, ok? E aí pode ir para trás até onde é agradável. Sempre lembrem que o movimento para trás tem que ter cuidado, viu, gente? Não está acostumado a fazer, começa com uma amplitude menor e ganhando mais mobilidade, a face permitindo mais o movimento do corpo, aí sim vai indo mais em extensão da sua coluna, tá? Vai mais direcionando o peito para o teto. Depois sentiu, fez algumas repetições, sentiu que está agradável, apoia sua mão no chão e levante fazendo força nessa mão aí de apoio, tá? Para não fazer força com a coluna para se levantar. Depois desse posicionamento, a gente vai fazer uma soltura onde a gente não está acostumado a fazer, que é na parte anterior, bem na linha alba ali, que também a nossa face, a nossa linha espiral, ela pega na aponeurose abdominal, que é bem nessa linha alba. Então a gente vai trabalhar com movimentos de deslizamento nessa região. Se for desagradável no início, porque não está acostumado, começa só com uma posição e aos poucos vai soltando o peso do corpo em cima, ok? E aí, André, a gente vai mostrar um outro posicionamento para pegar um pouquinho mais aí os oblíquos
numa outra porção, ó, que seria de deslizamento do braço e da perna, mandando para longe o braço e a perna, Andréia. Isso, e vejam que o corpo da Andréia, ele desliza um pouquinho, ó. Vai lá, Déia, gira um pouquinho, ó. Andréia faz um leve giro, tá vendo que o corpo dela perde de um dos lados o contato e apoia mais do outro. A espinha ilíaca chega a sair do contato do rolo. Também dá para fazer esse mesmo movimento numa leve extensão, Andréia, para trabalhar mais a parte da espinha ilíaca lá. Isso. E aí faz a mesma coisa, monta um pouquinho mais em cima do rolo e faz o mesmo movimento de braço e perna. Sobe mais o tronco se tu conseguir, ideia. Isso. Aí! Ótimo. Sentiu mais aí? Bem mais. Tá vendo que ela perde o contato das pernas com o chão e acaba fazendo uma pressão um pouquinho maior no rolo. Então já é uma evolução um pouquinho dessa autoliberação, tá? Depois daí, ideia, vamos passar para a parte lateral do tensor da fáscia lata e o trato iliotibial. Gente, dá para pegar desde lá de cima, ok? Deixar o peso cair. E aí, o que a gente vai fazer de diferente nessa região? Essa região todo mundo está acostumado a soltar. Mas olha o que a gente vai fazer lá, ó. Uma perna vai ficar na frente de apoio e a outra vai movimentar, vai flexionar e estender, ó. Eu vou trazer a perna para trás e vou estender ela novamente. E aí eu vou rolando, né? Eu vou deslizando sobre o rolo e fazendo seguido esse movimento, certo? Eu também posso só ficar paradinha, apoiar o pé no chão lá se estiver sentindo muito desconforto e só fazer o deslizamento, ok? Aí eu posso ir com esse movimento até lá embaixo, perto da linha do joelho, certo? Muito bem. Olha só. Depois nós vamos... Tem 5 Pode falar, Dé. Vamos ver as perguntas. E aí, dessa live, e aí a gente volta, ela vai cair, a gente volta, continua respondendo as perguntas e fazemos a última parte, que é bem importante, que é como liberar o tibial anterior e como liberar os fibulares, né? Porque pouca gente sabe como acessar esse tecido com a autoliberação. Sim. Então, gente, então presta atenção. A gente vai dar uma olhadinha nas perguntas, vai responder o que está sendo perguntado aí nesses 5 minutos, 6 minutos restantes de live. E a live vai cair, nós vamos voltar novamente para terminar essa autoliberação, porque ela não terminou ainda. E aí depois a gente responde mais algumas perguntas, ok? Vamos lá, Déia, vê então isso? É que sem os óculos eu não enxergo, gente. Não tem problema. Vamos ver, temos perguntas, número de execução em cada movimento. Com relação ao tempo, a Lu Preza está perguntando, em relação ao tempo, qual o número de execução a cada movimento? Gente, olha só, a autoliberação, ela não é para fadigar. Em poucas repetições eu já tenho um excelente resultado. Então, procurem fazer de 6 a 8 repetições, no máximo 10. Não fadiguem o local. O movimento ele tem que ser prazeroso. Então, se ficar muito tempo insistindo, fazendo, acaba tensionando a musculatura e isso não é interessante para o nosso trabalho, ok? Tá. Lembrando sempre isso. Não criar tração, né? Não criar força para que não haja uma contração muscular. O Alexandre aqui, Peixoto, perguntou se fica com os processos espinhosos sobre o rolo. Sim. Sim. Sim, sobre o e rolo. Até mesmo às vezes as pessoas perguntam, né, a respeito das bolinhas. As bolinhas, quando elas são feitas, pode ser feita uma de cada lado, né? Passando bem no meio da coluna. A coluna se encontra aqui, ó, né? Eu posso colocar a bolinha bem nessa posição do lado, né? Uma de cada lado e ir executando o movimento e passando essa bolinha para cima,
Se é que vocês me entendem. Dá para entender assim como eu estou explicando? Tu tem a centopeia aí, Andréia? Tem, só um minutinho que eu vou pegar. Tá. Aí nós temos a centopeia, que é um material super interessante que a gente pode criar em casa até. Botar as duas bolinhas numa meia e amarrar ela numa toalha. Se vocês perceberem a minhoquinha que a Andréia vai mostrar aí para vocês, a centopeia, tem gente que produz essa centopeia, mas olha só como é super interessante e dá para fazer muita coisa de autoliberação com essa centopeia. São várias bolinhas de tênis, ó, que são amarradas numa toalha, bem dizer. Aí é amarrado num tecido, mas pode ser feito em casa, isso aí da mesma forma. Se não quiser amarrar no tecido, pode ser numa cordinha, alguma coisa que facilite. Os fisioterapeutas, aí, os educadores, até mesmo em casa, quem quiser fazer, pode fazer, ok? E dá para botar na coluna também e fazer em outras partes do corpo, fica bem legal. A bolinha não fica escorregando, não fica escapando. A Dani perguntou se quem não tem o rolo tem algo que possa ser improvisado para fazer em casa. Então a Bá já falou das bolinhas, né, Bá? Já. Tem, além das bolinhas, dá para fazer, gente, com cabo de vassoura. A espessura, né, do cabo, o tamanho do cabo de vassoura, ele é menor e às vezes ele acaba ficando mais desconfortável que a madeira pura. Dá para botar uma toalhinha ali em cima e fazer as mesmas coisas com cabo de vassoura, tá? Para amenizar aquele desconforto da madeira, coloca uma toalha dobrada, né, em uma posição só, já vai ajudar pelo desconforto, certo? A Dani Carva pergunta, ela falou que orientou os alunos a adaptarem com um cano de PVC de 30. Também, e forrar também. Com toalha. Boa. Eu ia dizer isso. O cano de PVC é excelente também. Dá para comprar em ferragem, as ferragens estão abertas. A Kemi perguntou qual o livro dos trilhos anatômicos. A gente usa o livro que tem o título Trilhos Anatômicos e o autor é o Thomas Myers. Está na 3ª edição agora. Ó, esse aí, gente. Muito bem. Mais alguma pergunta? Se for possível fazer indicação de curso sobre o assunto, em breve. Vai ter, gente, muita novidade. Esse corona tá servindo aqui para a gente montar coisas para vocês. Coisas que estavam engavetadas ali, tiramos a poeira e vamos puxar para fora. E a gente usou em 2017, Andréia, 2018, aulões de autoliberação. 2017 e 2018. Daí interrompemos e agora estamos voltando. Agora com força total e muito mais novidades. Aqui, ó. Quando doer muito a musculatura, adianta ficar apenas em cima em pontos diversos para ir soltando? A Lu Pressa perguntou. Olha, Lu, o importante é que não cause muito desconforto num primeiro momento, tá? Porque às vezes a pessoa se tensiona demais e não consegue ter um bom resultado da autoliberação. Então, o ideal é que faça a pressão com um leve deslizamento, suave, como se estivesse se movendo na lua. O movimento tem que ser muito devagarinho, não pode ser rápido, tá? E a pressão é conforme a capacidade que ela tem de suportar esse desconforto. Então, às vezes, se a pessoa não está acostumada a fazer, é bom usar um rolo mais macio, alguma outra superfície mais mole, né? Que ela vá se acostumando, que o tecido vá se sensibilizando e ela consiga depois usar outros acessórios um pouco mais evoluídos para que ela consiga atingir mais profundamente essa face. Voltando, então, eu vou chamar a Bárbara novamente para a gente dar seguimento para nossa linha espiral nos pés. Muito bem, quem tá voltando aí, pessoal, vou chamar a Bá. Aí agora a gente vai mostrar, então, a autoliberação do tibial anterior e dos fibulares. Como é que é isso, Bá? Vamos mostrar, então. Vamos lá? Vamos lá. Então, vamos pro posicionamento.
Gente, é super interessante. Isso. Olha, essa região a gente não... sol aqui, gente. Viu? Essa região a gente não tem muito hábito, às vezes, de fazer ela bem feita. E, às vezes, num rolo maior, a gente não consegue sensibilizar bem esse fibular, ok? Vamos fazer o tibial anterior primeiro? Ah, perdão, tá. Então, vamos no tibial anterior primeiro. Gente, esse posicionamento é muito bacana, tá? Para fazer, porque ali eu consigo colocar bem no fibular, consigo botar bem no tibial e consigo criar uma pressão nele de uma forma que eu vou conseguir fazer a autoliberação de uma maneira bem eficiente. E a gente não tem o hábito de fazer nesse posicionamento aí, ó, que a gente está mostrando agora. Então a Andrea vai deslizando, ela pode se empurrar com as mãos no chão e vai se empurrando levemente para trás, ó. Ok? Isso é uma maneira bem boa de fazer essa autoliberação. Também, se tiver muita pressão, a Andrea pode ficar em outro posicionamento, segurando um pouquinho mais o peso do corpo lá na frente das mãos, ó, dá uma aliviada lá na pressão, e aí ela vai passar com um pé em cima do outro. Mostra lá, Andrea. Bota isso, ó. Aí ela vai passar com outro pé, vai pressionar. Isso. Ou simplesmente, sem deixar aquele pé lá em cima, pode tirar o pé, Deia, só vai passar a bolinha no tibial anterior de uma forma suave, lenta, mas contínua, ok? Se quiser mais pressão, já sabe, vai sentar lá atrás do calcanhar e aí vai deslizando o corpo sobre a bolinha, certo? Vamos mostrar o fibular longo, então, Deia? Sim. É tão bom que a Andréia quer ficar ali, soltando o tibial dela. Agora eu vou fazer minha autoliberação. Olha lá, gente, de ladinho, é bom fazer o movimento de flexão e extensão do joelho, levando essa bolinha por todo o fibular, ó, até chegar lá em cima, na inserção do joelho. Vai trazendo para frente, Andréia. Isso, vai lançando lá para trás. Ok. Gente, existem outras maneiras de soltar essa região também, mas nessa aula de hoje eu escolhi esses movimentos mais simples. Depois tem movimentos, tem autoliberação com outros movimentos, aí pegando outras linhas junto. Quando a gente vai fazer uma conexão de outras linhas junto com a linha espiral, aí eu faço um outro tipo de aula, tá? Um outro tipo de soltura. Mas para vocês começarem a liberar essa região que não temos o hábito de soltá-la bem, comecem assim, peguem essa habilidade primeiro, que depois vai ficar mais fácil de fazer as outras, ok? A pressão ela pode ser feita em vários sentidos, gente, de cima para baixo, de baixo para cima, para um lado, para o outro, não tem problema nenhum. A nossa face ela é tridimensional, então pode ser feita de qualquer maneira. Depois nós vamos pegar e trabalhar a partir do... Ai, gente, me deu branco agora, Andréia. Me ajuda aí. Bíceps femoral. Bíceps femoral, isso. Vamos pegar o bíceps femoral. E aí, esse movimento nós fizemos na linha superficial posterior e ele é super interessante, gente. Porque eu consigo pegar bem na inserção lá do sacro, do isquiotibial e pegar toda essa parte posterior ali de uma forma
agradável e onde eu consigo botar bastante pressão e sentir um alongamento junto com o movimento. Então, ó, deixa a perna estendida, vai atrás e depois vem à frente até a inserção ali da... Ai, hoje tá me esquecendo tudo, tá voando. Isso aí. Então, gente, tentem fazer o máximo amplitude possível. A Andrea vai o máximo que tu conseguir para trás. Nesse posicionamento que a Andrea vai, ó, ela acaba fazendo uma pressão significativa nessa musculatura, tanto para trás quanto quando ela vem para frente. Ok? Depois desse movimento, nós tínhamos... Era o último esse, ideia? Tá. E depois também pode fazer aquele outro do... Mas isso aí a gente explica no outro... Quando for fazer outra linha, eu posso explicar aquele outro exercício que pega um pouquinho do sacro ali também, que é bem bom de fazer, e piriforme. Mas assim já está excelente. Gente, na autoliberação hoje, que a gente tem feito, a gente tem usado muito movimento. As pessoas perguntam, mas não tem que ficar parado pressionando? Não, gente, não tem que ficar parado. A gente faz uma pressão, é a mesma coisa que os profissionais que estão acostumados a trabalhar com a liberação miofascial, o que acontece? A gente faz uma leve pressão no local, né, uma determinada pressão, e vai deixando a fáscia ceder e o nosso braço, ou a nossa mão, nossos dedos, né? Qualquer parte do nosso corpo que a gente está fazendo a liberação, a fáscia vai cedendo e a gente vai deslizando em direção ao trilho. Na autoliberação acontece a mesma coisa. A gente posiciona o material que vai ser usado, né? A bolinha, o rolo, o bastão, e permite aquela entrada daquele equipamento e vai deslizando o nosso corpo para que possa, bem devagarinho, para que a fáscia possa permitir a entrada desse material e que a gente possa ter uma desidratação, digamos assim, e uma reidratação novamente nesse local, né? Que, como eu expliquei na sexta passada, é como se fosse uma esponja. Tem aquela água que está ali parada naquela esponja. A gente vai passar o rolo amassando ali, então a gente vai tirar aquela água que está estagnada e vai deixar com que entre uma água nova, saudável, para que possa hidratar aquela nossa fáscia, ok? Então não precisa ficar parado. Quanto mais a gente conseguir aliar os movimentos suave, de uma forma contínua, a gente vai estar também trabalhando outros benefícios que estão ligados com o treinamento facial. E como eu falei, o treinamento facial são 4 pilares. E a gente está trabalhando um, que é a autoliberação. Mas nesse sistema novo de autoliberação que a gente vem propondo, a gente inclui movimentos de alongamentos, pandiculações e, como é que eu vou dizer, mobilidades que estão incluídas no treinamento facial. Então, ao mesmo tempo que vocês estão autoliberando, vocês já estão treinando a face de vocês. Então, fiquem ligados que vai vir muita novidade por aí. Isso aí é só o iniciozinho. Então, se a gente consegue criar um pouquinho mais de exercício na autoliberação, vocês também têm condições de criarem coisas excelentes. É só se permitir deitar em cima desse rolo ou da bolinha e deixar a mente viajar. Se autoconhecer, vai ver quais os pontinhos que tem desconforto, ver qual é aquele ladinho que nunca liberou, aonde que pode entrar aquela bolinha, aonde pode entrar aquele rolo, para que a gente consiga ter um resultado muito mais global do nosso organismo, do nosso corpo e da nossa fáscia, né? Deitar e rolar, literalmente. Exatamente. Vamos responder então. Vamos dar uma olhadinha, ver o que tem mais aí, até para não ficar muito longa a nossa live. Tem a Kemi que perguntou aqui, se as alterações estiverem bilateral, pode usar 2 bolinhas? Pode.
A Meire pediu, por favor, para a gente deixar ela salva. A gente vai deixar lá no canal do ActUni no YouTube, salva as duas lives, uma coladinha na outra. A Prof. Edna pergunta sobre as pistolas. Vocês indicariam? Tem algo para falar? Gente, olha, posso falar, Dé? Pode dar o teu interessante ponto de vista. Lembrando, gente, que cada um tem direito ao seu próprio ponto de vista, tá? Gente, olha só, eu acho que hoje em dia todas as técnicas elas são muito bem-vindas quando a gente busca um benefício para os nossos pacientes, os nossos clientes, ok? Existem pessoas que não vão se adaptar muito com as maquininhas, porque eu já experimentei no meu corpo e às vezes o uso delas no meu trapézio me causa uma sensação ruim na minha cabeça, tá? Isso eu. Eu trabalho com a autoliberação e com a liberação miofascial usando só as minhas mãos, porque eu acredito muito nesse trabalho do toque, da energia, da onde a gente está sentindo o que está acontecendo com o paciente e o cliente, porque isso nos torna mais próximos deles, né? E a gente acaba também sentindo aonde a gente pode pressionar um pouquinho mais, aonde a gente deve ir mais devagar, e a gente vai criando uma intimidade também com o nosso paciente, transmitindo uma segurança e uma troca de energia. E como as mãos, ao meu ver, não tem coisa melhor, certo? Mas eu acho que qualquer trabalho que é feito com todo cuidado e conhecimento, ele é bem-vindo. Tem gente que usa as espátulas, né? Tem gente que usa as maquininhas. Todas essas formas, sendo agradável para o seu paciente, elas são válidas. Então, é sempre bom saber o feedback do seu paciente. Se ele está tendo resultado, se ele gosta de fazer aquilo, não pode ser uma coisa que cause desconforto e que ele se sinta incomodado, né? Porque muitos nem falam e acabam não voltando mais. Então, tentem usar mais o tato, né? Tentem sentir mais as pessoas. Porque hoje a gente eu acredito muito na energia. Eu acho que essa energia, se existe troca através das mãos, né? E através das mãos a gente vai sentindo muito mais e vai tendo uma troca com o paciente. Aí agora a Andrea pode dar o feedback dela. Bom, gente, eu nunca experimentei no meu corpo, né? Mas eu, assim como a Bá, eu acredito no poder que o toque tem, né? Que vai além do efeito mecânico, tem a ver, para mim, com dois sistemas se conectando, né? O meu sistema se conectando ao sistema do paciente. E a questão de também estar tocando e estar presente naquilo que eu tô fazendo, né? Porque a gente já sabe, eu já li artigos sobre isso também, do quanto, né, o nosso estado de presença no momento da sessão é capaz de influenciar a qualidade dos tecidos, tá? Isso é física quântica, gente, energia é física quântica. E quando a gente bota atenção sobre alguma matéria, ela é capaz sim de se modificar, tá? Isso não é misticismo, como eu gosto sempre de esclarecer, é física quântica que tá aí para nos amparar. Mas a energia parece que ela sempre ficou, né, relegada a um segundo plano. Né? Mas para nós, né, eu e a Bá e outros profissionais que nos cercam e que a gente gosta de seguir também, né, a gente compartilha dessa visão, porque a tendência é a gente buscar a nossa tribo, né, gente? A gente, então, se une, né, nas nossas semelhanças. Mas quem usa, né, esses recursos e sabe por que está usando, e consegue ter o resultado que está buscando, né? Eu acho que é isso, no final das contas, que importa, né? O que tu quer com aquilo que tu tá fazendo e se tu tá conseguindo. Se vai ser com as mãos, se vai ser com instrumento, se vai ser com a pistola, né? É o que a Bá falou, se eu sei, se eu conheço o que eu tô fazendo, então eu posso usar, né, os recursos que eu tenho na minha mão. Vamos ver, o Top Fit Prados perguntou aqui, faz pressão apenas em um sentido ou nos dois?
Não, gente, pode fazer em vários sentidos. A nossa face ela é tridimensional. Então eu posso fazer de cima para baixo, de baixo para cima, de um lado para o outro, não tem problema nenhum, tá? Façam de todas as formas possíveis. Só lembrando que como a gente está trabalhando com um trilho e esse trilho segue uma linha, a gente está pensando em soltar um trilho específico. Por isso que a gente trabalhou de uma forma mais linear. Mas como eu falei, tem aulas que eu vario, que eu tento trabalhar. Existem aulas que eu trabalho todos os trilhos numa aula só. É uma aula mais fluida, né? Que tem um pouquinho mais de movimento e eu tento trabalhar o corpo de uma forma global, né? Que é mais para a pessoa ter o conhecimento dos movimentos. Mas quando eu vou trabalhar uma linha específica, eu procuro seguir a direção desse trilho. Ok? Se eu estou trabalhando o trilho da linha espiral, eu vou seguir em toda a estrutura desse trilho. Não quer dizer que eu não possa dar uma fugidinha aí para um lado e para o outro, não tem problema nenhum. Mas basicamente eu vou seguir as faixas, as linhas dessa estrutura que eu decidi trabalhar, ok? Mas não tem problema nenhum. Pode ir por cima, por baixo, né? Para um ladinho, para o outro. Quanto mais a gente variar, melhor. Ó, o Aloísio Manata falou aqui que essa mulher saca muito. Tá te elogiando, muito bem. Muito obrigada, gente. Ó, a gente está aprendendo aí junto com todo mundo, né? A gente está tendo muita troca. Aí eu faço parte da comunidade da Fácia, que a Andréia organizou. É uma comunidade fantástica, onde tem muitos profissionais com muitos conhecimentos e a gente vai trocando muito, né? O mais importante disso, dessas lives, é que a gente possa trocar conhecimentos, né? Eu não sei mais do que ninguém, eu simplesmente estou aqui também na busca desse aprendizado, né? De enriquecer o meu trabalho e de poder auxiliar de alguma forma a todos os profissionais a tratarem melhor os seus pacientes, né? E terem um resultado. Tanto os meus pacientes que estão assistindo, os meus amigos, os atletas que assistem, né? Para que eles também possam se beneficiar com essa técnica que a gente veio descobrindo, que a gente vem experimentando e vivenciando e está dando resultado para nós. Então a gente vem compartilhar com vocês. E é interessante isso, né? Porque se a gente for pensar, quando a gente aprende alguma coisa, né, que faz diferença na vida da gente, naturalmente a gente quer contar para as pessoas isso, né? E é mais ou menos isso que a gente está fazendo. A gente teve alguns insights sobre isso e a gente tem esse desejo de compartilhar isso, né? E de também saber de outras pessoas que também estão usando esse recurso, como é que está sendo para elas. Por isso a ideia da comunidade. Porque o que acontece? A gente se forma, vai trabalhar e acaba ficando muito sozinho. Né? A gente não tem muito com quem trocar esses estudos de casos clínicos e essa troca de estar conversando. Olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, para mim funcionou isso, funcionou aquilo. Então, a ideia de estar aqui e de ter a comunidade é criar esse espaço para que, né, quem compartilha dessa forma de pensar e até de forma diferente possa nos instigar, né, e contribuir também para o nosso crescimento, assim como nós, né, podemos ser contribuição para quem estiver lá, quem estiver aqui assistindo também. Olha, tem o pessoal da Federação do Rio Grande do Sul, a NPC, está nos assistindo aqui. Que legal, bacana ver vocês aqui na live de hoje. O pessoal aí que me segue, obrigada, queria agradecer. Muito legal estar a Federação aí apoiando a gente. Vamos lá, Dé, tem mais alguma pergunta? A Tânia Carmo falou uma questão importante. Ela disse assim, ó, se a gente movimenta, se torna mais efetiva a liberação, né? E como é que é? Ela disse, se a gente se movimenta, eu entendi que ela quis dizer, se eu uso o movimento como dobrar e esticar o joelho enquanto eu estou fazendo a liberação da coxa, né? Se aumenta a efetividade da liberação, né? Sim, muito, muito, muito. E a gente tem até feito liberação miofascial assim, né? O paciente faz o movimento e a gente vai liberando aquela região. A gente tem notado também
significativas melhoras com isso, né? Incluindo o movimento junto no trabalho de liberação miofascial e autoliberação. O Antônio Esteco tem alguns artigos publicados a respeito disso, né? E através do ultrassom, ele conseguiu ver que depois de aplicar a liberação, junto com o movimento, a gente consegue melhorar o deslizamento entre as diversas camadas, né? Porque a face, ela tem diversas camadas, não é uma camada só, e precisa haver um deslizamento entre elas. E quando a gente pede o movimento, né, a gente consegue melhorar esse deslizamento, melhorar a hidratação, né, melhorar uma série de propriedades aí desse tecido, fazendo isso dessa forma. Por isso que a gente vem modificando aqui a forma de aplicar a liberação miofascial manual também. Né? E isso é um fator importante. A gente tem que estar acompanhando a ciência, né, e se remodelando, assim como a fáscia, as demandas e ao que a gente vem aprendendo. E não ficar fixo ali num modelo, né? Mas eu fazia assim há 18 anos atrás. Sim, eu fazia, né? Mas agora a gente já sabe que pode ser ainda melhor fazendo nos trilhos anatômicos, ainda melhor usando o movimento. Então a gente vai acompanhando a ciência e se modificando. Sim, tem mais alguma pergunta e ideia? Olha, eu acho que terminamos, tem que ir. Eu acho que encerramos as perguntas. Então tá. Tá, a live vai ficar salva, vai ir para o YouTube depois? Sim, então a live fica no YouTube do Instituto ActUni. O link para o YouTube tá na bio, né? Que é a página do perfil. Ali aparece em azul, né? Linktree. Clica ali que vai aparecer o quadradinho do YouTube. Entra, se inscreve, clica no sininho, curte a live, gente. Manda coraçãozinho aí pra gente saber se gostaram. E assim, ó, gente, como vai ficar? Já temos a live da linha superficial posterior. Hoje nós fizemos da linha espiral, então faltam mais linhas, só foi o início, né? Se vocês quiserem deixar perguntas lá no YouTube, vocês podem deixar, deixem seus comentários. Se vocês quiserem também nos chamar no direct, a gente vai responder, né? E deem suas sugestões, o que vocês gostariam também de estar vivenciando conosco, né? Assistindo nas lives, porque a gente vai procurar trabalhar todas as linhas, né, Andréia? Sim. Lembrando que são 12, a gente viu 2 apenas. Então, se vocês acharam legal a live, comentem. Se acharam muito cansativa, também comentem, né? Porque a gente vai podendo aprimorar para que fique interessante, para que todos se beneficiem com essa troca, ok? Então, eu queria mais uma vez agradecer a Andréia, né? Agradecer a todos que estiveram presentes na live. E queria agradecer, Ideia, muito obrigada, né? Para a gente estar junto aí nesse processo. Está sendo fantástico. E aí vamos desenvolver novas aulas de autoliberação para a galera, trazer mais um pouquinho de movimento, junto com essa técnica maravilhosa aí de reidratação facial. Muito obrigada, então. Obrigada a todos que estavam presentes. É sempre bom te ver agora mais pelo telefone, né, Bah? A gente se fala mais por aqui do que presencialmente. E sempre Exato. de qualquer forma. E então a gente vai informar lá na comunidade da Fáscia, né, sobre as próximas lives e aí nas nossas páginas para vocês, né, poderem ter acesso ao que a gente está fazendo. Então, até breve! Tchau!